Bom dia, galera. Verício, mais uma dica em recuperação. Hoje, na minha meditação diária, estava lendo aqui o livro de Samuel. Livro bem interessante aí. Estava pensando quantas pessoas, quantas e quantas pessoas aí enfrentam problemas aí com depressão, né? Algumas vêm aí tirar até a própria vida, né? Muitas vezes a tristeza, ela toma conta da vida da gente aí, e se nós não nos apegarmos aí a Deus, né, a Cristo, ela acaba dominando a gente aí, a gente se encontra num buraco escuro, né, sombrio, e deixa que a nossa vida vá se perdendo aos poucos, né? E triste porque muitas vezes isso acontece ainda em vida, né? Mas eu encontrei aqui no livro de Samuel um trechinho que fala muito a respeito disso pra gente, né? Tá lá em 1 Samuel, o capítulo é o 2, versículo 6. Então eu vou estar lendo um trechinho aí pra vocês aí. Eu sempre indico aí que vocês aí peguem a Bíblia, né, de vocês em casa, façam a leitura do texto completo para que vocês possam estar entendendo aí o contexto. E aquela pessoa que não tem uma Bíblia em casa, que eu acredito que a grande maioria, né, deva ter, mas aquela pessoa que não tem uma Bíblia em casa, que ela possa estar conseguindo uma Bíblia, né, para ela poder estar fazendo e acompanhando as leituras aí. Até mesmo porque para nós que cremos na palavra e que acreditamos que ela nos traz vida, nós temos essa palavra aqui como uma espada, né? Na vida da gente, assim como muitas vezes aí algumas pessoas passam por situações difíceis, vamos usar aqui um câncer como exemplo. É uma doença terrível, né, que mata, nós sabemos que mata, e quando vamos ao médico, se passa aí por um tratamento. Esse tratamento ele consiste em primeiramente descobrir a causa do que está fazendo mal, né, a causa da doença. Depois esse câncer ele é tratado, cortado, né, tirado e jogado fora. Eu vejo que a nossa vida espiritual também é assim, né? Primeiro devemos descobrir o que nos faz mal, né, tratar e trazer para a vida da gente aquilo que nos faz bem, e aquilo que não nos faz devemos descartar, tá? Então vamos fazer a leitura aqui. 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 6, diz assim: O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata, tá? Vou ler um pouquinho mais aqui para vocês aqui. Diz assim: O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes, ele lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Tá? Esse primeiro versículo, né, o 6 aqui,
ele fala bem sobre o que nós pensamos em relação à depressão, né? O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata, né? Por muitas vezes aí, eu, quando passei por esse período de depressão, né? Eu, mesmo em vida, eu me sentia morto. Não tinha aquela alegria de viver, não tinha a alegria de fazer as coisas que eu fazia, né? No mundo espiritual, pessoal, também é assim, né? Muitas vezes, quando você passa por uma depressão e você olha à sua volta e você tem tudo e não consegue entender o porquê daquela tristeza, o porquê daquele sentimento ruim, daquele vazio, muitas vezes é necessário que nós paremos, né, e olhemos o que está à nossa volta, para que nós possamos entender aí o que está nos fazendo mal. E no mundo espiritual não deixa de ser diferente. Muitas vezes nós temos que parar, orar, pedir para Deus sabedoria e entender o porquê daquilo. É o porquê que aquela tristeza, aquele sentimento ruim, aquele vazio, aquelas coisas que não saem da nossa mente, não saem do nosso coração, acaba nos frustrando e nos levando aí a um período de hibernação muito grande, né? Esse sentimento de estar morrendo aos poucos. Uma coisa que eu percebi que é muito interessante é assim, muitas vezes nós olhamos à nossa volta, vemos que nós temos tudo e não conseguimos entender isso. Muitas vezes você precisa se levantar e começar a fazer o bem para outras pessoas, tá? Algumas vezes isso pode ser um chamado para que você possa estar levantando outras pessoas e ajudando outras pessoas. É uma das coisas que eu entendi, que me motivou e que fez com que eu aprendesse muita coisa. A Bíblia diz assim que peca todo aquele que pode fazer o bem e não faz. Ou seja, todas as vezes que você pode estar ajudando e fazendo bem para uma outra pessoa e você não faz, você está pecando. E todas as vezes que você está em pecado, a tendência é você se sentir mal, você se sentir sujo, você se sentir pesado e o seu espírito começar a pedir socorro, tá? Então fica a dica aí, um bom dia, que Deus abençoe aí o nosso dia. Vamos para a luta, que a vida ela não é muito mole não, né? Mas se a gente pegar com força aí, a gente consegue matar esse leão, tá? Então que Deus abençoe aí, um ótimo dia para todos, fiquem com Deus.